Mais Conversa. Estamos de volta para a segunda hora. Já estamos no ar. Estamos à conversa com a doutora Patrícia Miranda, da CPCJ de Caldas da Rainha, e com a professora Eva Gonçalves, em representação da CPCJ de Alcobaça. Boa noite a si que nos está a escutar em 94.2 FM ou em maisoeste.pt. Pode também assistir ao nosso programa na página do Facebook do Mais Conversas. Publicaremos isso durante a semana que vem. Publicaremos esse vídeo durante esta semana. Exatamente. Lá mais para o fim da semana, que sim. Ainda está no início. Ainda está no início, é verdade. Estávamos aqui à conversa, uma conversa que voou na primeira hora, não é? Dizer também que o Mais Conversas tem o apoio à produção de Amarques Limitada. E estávamos a falar de crianças e jovens em risco. Ultimamente tem-se falado muito nos meios de comunicação social destes casos, como a professora Eva estava a dizer há pouco, que vêm a público e que nos chocam a todos, como aquela criança lá em baixo, que pronto, são coisas que obviamente, felizmente, não acontecem todos os dias, mas ainda que aconteçam uma vez, são sempre coisas muito que nos chocam, não é? Como estava a dizer. Têm casos, com certeza não com esta dimensão, mas com e falando agora se calhar um bocadinho mais dos números, fala-se muito hoje de crianças, dos problemas de automutilação junto dos jovens, não é? E depois começa-se muito, estava aqui a falar em off. Nós qualquer dia fazemos um programa em off. Porque em off também se fala muita coisa. Estávamos precisamente a comentar isso. É uma grande preocupação. É uma grande preocupação. É as automutilações, é as tentativas de suicídio. E um bocadinho o sentir-nos às vezes impotentes. E isto é impotentes porque face a estas situações, porque muitas vezes elas são às vezes são sinalizadas pela própria família, mas também são muito sinalizadas, e isto é uma prova de que as escolas também, a primeira linha está alerta, a primeira linha pelos professores. E depois temos esta situação que exige já uma articulação e um trabalho com a saúde, não é? Quer o apoio a nível psicológico, quer em muitos casos a nível pedopsiquiátrico. E como em todos não é só nas exposições, já está, se nós formos ver em termos de dimensões, portanto os hospitais também estão com poucos pedopsiquiatras para as necessidades que têm vindo a aumentar ou que existem. Às vezes eu também se costuma, também podemos refletir um bocadinho que há coisas que hoje vêm ao de cima e ainda bem que venham. E que noutros tempos não vinha porque lá está. Antigamente um pai dar uma surra a um filho com um pau de marmeleiro e deixá-lo todo marcado era a coisa mais normal. Quer dizer, hoje aparece na comissão um miúdo com marcas dessas, com vergastadas, e logicamente é um menor em perigo, e imediatamente a comissão tem que intervém muito bem. Se aparecer com a cara marcada, exatamente, por exemplo. E tudo isso, e não existem mais outras formas de atuar mais rapidamente junto à criança, não é? Agora, estas situações das automutilações, eu aqui nas Caldas sentimos, tem vindo a aumentar. Nós também. Também tem vindo a aumentar as tentativas de suicídio. Andamos também a fazer o nosso trabalho de casa, o nosso trabalho de investigação nas redes sociais, que são das coisas mais privilegiadas dos nossos jovens, não é? Em que nós fazer uma autópsia psicológica. Exato. Nós encontramos sites em que ensinam os jovens a automutilarem-se, e como se andam a automutilar e como não de esconder, e grupos, fazerem grupos, e fazer também, queres pertencer a este grupo. Sim, existe um ritual. Este ritual existe.
existem estes rituais, como agora também existe outro ritual, sim, os rituais pseudo, eu não diria satânicos, mas pseudo-satânicos, que depois os meninos ficam todos muito aterrorizados, e depois aquilo também às vezes... Mas por trás disso tudo, e podemos agora encontrar assim muitas coisas, isso sempre existiu, ou jamais, e é potenciado pelas redes sociais, e por tudo isso, também é isso, não é? Mas por trás de uma automutilação está um sofrimento, era isso que eu queria chegar. Sim, a automutilação, em termos psicológicos, reflete a tentativa de superar uma dor emocional aguda, e é um recurso que o jovem ou a jovem, embora seja mais comum em raparigas, embora os rapazes, quando a fazem de uma forma mais aguerrida. Alguns contam e outros mostram, não é? Mas são mais... Nós tivemos cá, por acaso, uma formação com a doutora Fátima Duarte, da Comissão Nacional sobre a Deteção e Intervenção dos Maus Tratos e Abuso Infantil, em que ela mostra, portanto, situações graves de automutilação, e os rapazes, quando fazem com mais agressividade e com mais... As raparigas fazem mais ao longo do tempo, mas também é sempre uma... É a dor, é eles a pensarem que a dor física vai substituir, ou vai ser uma panaceia para a dor emocional. A dor psicológica. Pouca resistência à frustração. Os miúdos têm uma dificuldade hoje, e eu não gosto muito de cair neste discurso de ser hoje, mas os miúdos têm uma dificuldade em ouvir o não. Portanto, os miúdos, há uma dificuldade, e os pais têm depois dificuldade. E nós temos pais que nos dizem: ai, minha senhora, se ele foge, ai, minha senhora, se ele faz isto, ai, se eu digo não, ai, se eu não faço. Não dizem não porque também nem querem dizer não, porque assim isto... Mas quando aparece o problema, Patrícia, começam a ser confrontados com isto: ai, mas se ele faz isto, ai, ele ameaça que faz, ai, o medo que eu tenho. E portanto entra-se aqui um bocado neste jogo do gato e do rato. E eu julgo que este trabalhar da resiliência acho que é preocupante. Mas muitas vezes tem também uma origem, não sei se tem também uma origem lá mais para trás. No fundo, estas crianças, se calhar, tiveram pais ou têm pais que dificilmente legitimaram alguma dor destas crianças, em alguns casos. Pode ser pais ou não, é assim, eu acredito que a automutilação, e nós vamos aqui fazer a automutilação, porque depois, se falarmos dos comportamentos desajustados daquela tentativa... Mas este sofrimento muitas vezes também tem a sequência disto, dos miúdos... É os miúdos sentirem, é o sentimento de... Vamos lá ver, o Dr. Eduardo Sá já há muitos anos dizia uma coisa que eu nunca mais esqueço. Eu ainda era aluna de psicologia, quando ele que as crianças são como um rio, tem que ter as margens, não é? Sem dúvida, as margens para os levar certos até à foz. Se as margens não forem bem delineadas e fortes, eles acabam por encharcar os terrenos, e perdem-se e não chegam à foz. E é isto está a acontecer. Agora, como dizia, o porquê que isto está a acontecer. E eu também penso porque isto acontece em todas as classes sociais, não é só as classes sociais mais baixas. Em todas as classes sociais nós vemos esta situação. Os miúdos estão cada vez mais entregues a si próprios, e quando eu digo entregues a si próprios, até podem ter uma casa com comida, com roupa, com tudo para vestir, mas quando o pai entra, ele está a dormir, quando ele sair, portanto, porque os pais trabalham muitas horas e não há o tempo, ou porque os tempos que existem estão trocados, ou porque não há aquela preocupação de dizer não, tem que haver um tempo mínimo, nem que seja o da refeição, ou se não é da refeição, porque a refeição do almoço nós acabamos por perceber que nós próprios já acabamos com ela, ou o jantar, ou correu bem, correu estar na escola, e o não. Eu acho que os nossos jovens hoje suplicam pelo não das maneiras mais estranhas que pode haver, e ninguém percebe que eles estão a pedir um não.
Estou por dizer, diz-me. Eles precisam disso, não é? Não atenção, é uma forma de dar atenção. Assertiva. Eles precisam de mães chatas. Mães chatas? Os meus filhos já têm 20 anos, mas dizem que estás com a azia. Às vezes perguntam, queres Gaviscon? Ou queres isto, ou queres aquilo outro? És uma azia. Eu depois sou. Eu costumo lhes dizer, olha, o dia que vocês disserem que eu sou uma mãe muito fixe, muito porreira, que impecável, eu vou ficar preocupadíssima. Vou dizer, pá, eu estou aqui a fazer um mau trabalho. E esta conjuntura também depois com as famílias monoparentais e com as famílias, enfim, pluriparentais, não é sim, tanto, mas mais, muito diversificadas, também não ajudam tanto. Não é? Aí começa a haver os meus e os teus e os nossos, começa a haver aí e muitas têm o papel do pai e fica aqui muito, às vezes, porque está lá de 15 em 15 dias, não é? E quer que as coisas corram todas muito bem. Aquilo tem que correr tudo muito bem. Querem fazer numa hora aquilo que se faz durante anos. Se houver coordenação e se houver entendimento entre o pai e a mãe, o ir de 15 em 15 dias não é grave. Mas se não houver esse entendimento, é aí que eu queria chegar. Ainda bem que tocou nesse assunto, não é? O problema está aqui. E da sua experiência e da vossa experiência, porque falam diariamente com pais sobre os jovens e com os jovens também. É dramático. O que é que sentem? Acham que existem pais nestas situações que ainda assim conseguem conversar com os filhos e pensarem que, apesar de estarem separados, enfim, conseguem ter um entendimento, porque não estão separados do filho, não é? Sobre as questões do filho. Quando isso acontece, os processos nem chegam à comissão. Exatamente. Muitas vezes a nossa batalha é conseguir que haja esse entendimento. E o difícil é sentá-los. E fraseando aqui a frase do professor Marçal Grego, que o difícil é sentá-los, e eu também digo isto, o difícil é sentar aqui, não é sentá-los as crianças na escola, nos bancos de escola, mas é os pais à mesma mesa. E temos muitas vezes a mãe a dizer, nem pense nisso, eu não me sento aqui e não culpabilizar, não, se estarem sentados à mesma... Primeiro é sentá-los aí e depois estar sentados, é perceber que não estamos ali para julgar culpas, nem para... Estamos ali para encontrar uma solução e não encontrar um problema. Porque nós estamos a trabalhar, quando nós estamos aqui a falar, estamos a falar numa situação em que temos um menor em risco e em perigo. Claro. Isso nós não podemos esquecer nunca nas CPCJs, porque existem outros serviços, como as assessorias técnicas aos tribunais no âmbito da relação de responsabilidades cíveis, que fazem trabalhos quando os pais não estão de acordo e que fazem esse trabalho todo com os pais e dão o seu parecer ao tribunal. Nós ali, e aparece-nos muitas vezes, mas aparece porque nós temos um jovem, uma criança em perigo. O objetivo não é encontrar o culpado, mas sim perceber é sentar e chegar. Aqui com uma mediação que é fundamental, não é? Porque as pessoas muitas vezes acabam, eu costumo dizer, o divórcio faz-se também dentro de cada um. Portanto, existe terapia para o divórcio, não é? E divorciar-se e assinar o papel, se a pessoa não viver, como tem que viver o matrimónio, e o matrimónio também tem que ser assumido, claro, entre o homem e a mulher, aqui o divórcio também. E muitas vezes estas separações prolongam-se no tempo e as pessoas continuam sem estar separadas, sem estarem desvinculadas, estão da pior forma. Quando há uma situação de crise, porque acabam por ser sempre pai e mãe, não é? Depois também sabem tirar quando há uma situação de crise nesta família, que é a família porque existe um elemento ou alguns elementos em comuns, que são os filhos, os pais aí vêm muitas vezes ao de cima este não gerir, todos estes ressentimentos ficaram para trás, que depois vem dificultar ainda mais o nós não termos só que gerir ali os jovens e as crianças que temos, que estão realmente e que nos preocupam, mas também dois seres que estão muito... Patrícia, estou-me a recordar de um jovem que o João também acompanhou e depois passou para a comissão, e o miúdo com 15 anos, e dizia-me o miúdo, olha, eu conversei com os teus pais, não me diga que a senhora conseguiu essa proeza. Conseguiu conversar com os dois, conseguiu que eles estivessem aqui a conversar. Não me diga que conseguiu essa proeza, dizia-me o miúdo. Portanto, este miúdo vivia ali num jogo empurrado vai para lá, vai para cá,
e puxa daqui, puxa daquela, e o miúdo sentia isto e causava sofrimento. Claro, muito felizmente era um miúdo organizado e equilibrado, sim, não é? Sim. Porque o pai, noutros casos. Isto da origem é depois com. Mas exatamente tem também essa questão tem também essa questão da idade, não é? Da idade que, como estavam a referir, 12, 13, 14 anos, não é? Aquela idade problemática, sempre, são todas as idades, não é? Mas é uma idade João, que muitas também vezes... é preciso, eu também costumo dizer isto aos pais, o divórcio, a separação não é drama nenhum. Portanto, as pessoas não podem encarar isto como drama. E as pessoas separam-se, as vidas não correm no mesmo sentido e decidem separar. Mas não são educadas para isso. Agora, esse é o problema. Nós não somos educados para falhar. E põe sucesso. E quando existe um divórcio, as pessoas pressentem-no como um sucesso. E hoje, pronto, já se as coisas estão a mudar um bocadinho. Sim, perceber que as pessoas realmente não se entendem e têm que seguir caminhos diferentes. E os miúdos também têm que perceber isto. Eu tenho outra citação de um miúdo que me dizia, o pai e a mãe separados, ele só me dizia, eu não quero é sair da minha casa. E vou dizer-vos, nós fizemos um acordo com estes pais. O pai era camionista de um curso, o senhor vinha à sexta, a mãe estava de segunda de manhã à sexta, dormia em casa, o pai chegava à sexta, estava de sexta, a segunda de madrugada. E os miúdos ficaram efetivamente em casa. E também existe outras... E a mãe organizou a sua vida. Isto da primeira fase, isto foi muito bom para os miúdos. Essa ginástica, eu chamo de ginástica, foi uma ginástica. Exige uma enorme ginástica dos técnicos. E uma preocupação muito grande da nossa parte. E uma grande preocupação e também conhecer aprofundadamente os percursos e as movimentações dos progenitores, não é? Porque eles estão separados, têm vidas próprias e têm uma criança em comum que precisa ser protegida. Eram duas, aqui até eram duas. Exato. Portanto, isso exige da vossa parte também uma capacidade de intervenção e de mediação bastante grande, não é? Sim. E fazer perceber aos pais que dá-lhes também aqui a valorização de que têm que seguir o seu caminho, que as pessoas também, com certeza, não podem viver agarradas a uma vida que as torne infeliz, mas têm que ter presente que existe um filho e que esse filho tem que ser protegido e tem que ser preservado dessa relação que não correu bem. Porque há estudos que falam, no caso dos divórcios, portanto, no fundo é um luto que tem que ser feito, não é? Cerca de um ano, às vezes mais, de tempo, em que as pessoas andam ali numa espécie de luto, não é? Que as pessoas andam ali num turbilhão de coisas e uma reorganização. Está a provar que na escala de stress, não é? Em termos de psicologia, é uma adaptação, não é? Depois da morte do cônjuge, o divórcio é o mais elevado em termos de escala de stress. Mas eu penso que aqui, e mesmo em relação às CPCJs, nós temos também muitos meninos que estão em risco e estão em perigo, que têm pai e mãe em casa. Ora, aí está. Pois. E têm pai e mãe em casa, mas o pai e a mãe estão em casa, mas há circunstâncias muito complexas em casa. Não é? Temos problemas gravíssimos dentro daquelas quatro paredes. Separados e coabitam, não é? Temos os problemas de alcoolismo, temos os problemas de adição, temos a violência doméstica. É preciso ver que a violência doméstica Patrícia, desculpa lá, mas voltando aqui um bocadinho atrás, na questão da separação, como hoje as pessoas ou têm casa própria e o divórcio é muito complicado. Separar, como é que vão partir a casa? Não se pode vender. E ficam debaixo do... Nós temos situações destas. Sim, nós por acaso não temos... Não é significativo? O que temos é realmente que pois temos muitas situações em que os menores, por várias razões, entram em situação de risco e os pais estão separados, e então, quando estão divorciados, isto é uma situação de crise, ver um filho com problemas de indisciplina na escola, levar suspensões, as pessoas dizer que já não aturam mais, que é muito complicado, porque eu também me ponho, nós temos todos pôr no lugar dos outros, claro, e pôr no lugar de um professor que tem 30 alunos à frente e claro, que tem ali às vezes 2 ou 3 assim a fazer determinado tipo de resistências já muito complicadas. Eu acredito que e tenho muito respeito pelos professores mas é essa questão do... Agora, é assim, eu penso que
que às vezes as coisas, os pais estão... As famílias estão juntas, mas estão juntas com pouca qualidade. São funcionais. Mas na prática não são famílias. A dinâmica não é a melhor para o jovem ou para a criança. E depois às vezes até são famílias, as ditas famílias nós pensamos que são normais, que funcionam, mas e funcionam à sua maneira, não é? Exato. Mas existe aqui este conceito de família disfuncional, que às vezes não é bem... A família disfuncional, eu por acaso tenho uma reticência nisso. Eu também acho que funciona à sua maneira, mas... Acho que também temos que respeitar... Temos que funcionar, exato, temos que clarificar o que é isso. A minha família não há de ser igual à vossa, de cada uma temos aqui 4 e serão 4 famílias, com a sua dinâmica. Eu acho que é preciso também... Agora, nós temos que pensar é que, realmente, quando nós falamos em maus tratos, portanto, negligência agravada, que isto são os maus tratos, a negligência agravada, o abuso sexual, que são realmente problemáticas mais graves. Nós temos famílias desajustadas, temos uma família... Gosto mais desse termo desajustado do que disfuncional. Eu gosto mais. A doutora Fátima Barder, aqui no seu gesto, costuma dizer que temos as famílias do lado esquerdo, do lado direito são as cuidadoras e as não cuidadoras. É lógico, quando temos famílias e a negligência continua a ser, apesar do abandono escolar, do absentismo ter crescido imenso, a negligência continua a ser a maior problemática, pelo menos nas Caldas. Não tão grave como já foi há alguns tempos, e por isso eu acho que estes progressos todos de todas as entidades de primeira linha que vão dando resposta, que vão sinalizando, e que as pessoas também vão estando, os próprios vizinhos, as creches, tudo os centros de saúde que fazem um trabalho excepcional com a intervenção precoce. Exatamente, com a primeira, fez a consulta, fez a primeira consulta, se não fez, foi ao peso, se não foi ao peso, atenção que não está a ir ao peso, e isto realmente lá está, é este trabalho, é esta intervenção integrada, é esta que se consegue chegar lá. Agora, nós temos famílias não cuidadoras, não é? Quando temos negligência, quando temos mesmo o abuso, quando temos maltrato. Nós na primeira hora falámos da parte da automutilação e do suicídio nos jovens. Quais é que são os sinais de risco para podermos identificar um potencial jovem em risco de suicidar ou de se automutilar? E sim, porque isto é seguramente uma das preocupações dos pais, é perceber quando é que ele está nessa iminência, não é? Preocupação dos pais, isso bem. A preocupação dos pais é tentar estar de perto, lidar de perto com o filho. Uma filha, uma menina de 12, 13, 14 anos que se automutila, que tem os braços todos cortados e as pernas todas cortadas, seja com um x-ato, com uma lâmina, chegam a tirar as lâminas dos aparadores, dos afilápis, automutilar, e depois começam a andar com os braços tapados. Está um calor enorme, mas elas andam assim, esticam as mangas e fecham as mangas. Não se despem em lado nenhum, não se despem à frente de ninguém, inclusive chegam ao centro hospitalar e aquilo é ali uma confusão. Portanto, há sinais agora, os pais, como disse, nós todos sabemos que, porque a adolescência não é nenhuma doença, a adolescência é uma coisa muito boa, é uma coisa, é uma metamorfose, é uma fase de metamorfose, não é? Em que nós todos já passamos. Pois, mas às vezes esquecemos. Não podemos, é isso. E que se calhar convém às vezes toda a gente, todos os pais lembrar-se que, como dizia a música, um dia está a chover, não é? Hora faz sol, hora está a chover, portanto aquilo mesmo. E na adolescência isso é muito. É muito de manhã está a chover e à tarde está a fazer sol. Exatamente, e isto é preciso. Mas aí temos indicadores plausíveis, não é? Que dá para estar mais atento e perceber que aquilo pode acontecer. O isolamento, os humores dos jovens.
jovens. É lógico que o adolescente lá está. Ora, fica furibundo com uma coisa, ao passar 5 minutos nós temos que ele pode ir para a festa, ele já nem se lembra de que a mãe lhe disse que ele tinha que ir arrumar o quarto. E há sobretudo uma coisa, que é a desorganização. Há o isolamento. E o isolamento, eu acho que o isolamento. E um jovem que é organizado. Tem uma série de coisas, mas é organizado e de um momento para o outro se desorganiza. Portanto, se desorganiza no sentido de não ter um quarto desarrumado, não é? É um jovem que mantém o quarto, apesar de tudo arrumado, e de um momento para o outro isso mudou. Houve qualquer coisa que mudou. Sucesso escolar, um jovem com um sucesso escolar médio ou acima da média, e de repente é dramático. Vir daí para baixo. Porque acontece muitas vezes os pais não se aperceberem de haver ali comportamentos de risco que levem ao suicídio. Sabe que o problema, também o suicídio entre porque são distraídos, não é? Claro. São distraídos. Não, o suicídio é mais complicado e o suicídio também não podemos dizer, é mais porque assim, eu já há bocado estava a dizer o que me assusta muito na automutilação é que eles chegam a um ponto em que aquilo não chega. Exato. Porque afinal não tira a dor. A tolerância vai sempre aumentando. E então vão aumentando. Então vamos tentar a próxima etapa. E a próxima etapa é o suicídio. Exato. Porque eu tenho conhecimento de famílias, vocês seguramente muito mais do que eu, mas na escola nós vamos tendo conhecimento que há famílias em que a mãe ou o pai passam o tempo a dizer que se vão matar, vão-me suicidar, vão matar, e a criança cresce a ouvir falar naquilo, portanto. E depois para ela também é uma solução, esta chantagem, não é? Acaba por ser uma solução. Utilizarem isso como manipulação, claro. Também acho que sim. As crianças tiram partido de tudo, não é? Porque os pais nem sempre têm noção do impacto que têm naquilo que dizem, não é? Sobretudo, eu acho que é muito importante para os pais, agora também dizendo aqui alguma coisa, acho que é importante aos pais estarem atentos desde que a criança é pequena, não é? Porque muitas porque chegam os mutismos seletivos, não é? E chegam muito tarde, não é? E esquecem-se que aquilo é um percurso. Por exemplo, nós temos os mutismos seletivos no abuso. Claro. Uma criança que deixa de falar, só fala em casa, ou só fala com uma determinada pessoa, deixou de falar na escola, não fala com os estranhos, ou deixou de falar em casa, que isto é uma alteração comportamental. Embora que estes comportamentos também é bom que seja dito, quer em Caldas, quer em Alcobaça, são pouquíssimos, atenção. As questões de automutilação começam a ter expressão, até porque começamos a ver, e eu julgo que também tem a ver com isto, os miúdos depois acabam por ter, é um insucesso escolar. Qual é o maior grupo? Sim, mais preocupante, o insucesso escolar. A negligência continua. A negligência continua a ser. A negligência continua a ser. E temos aqui, a fazer com os pais, e temos aqui um problema que ainda não falámos, que é Alcobaça. Julgo que Alcobaça está aqui, o Conselho de Freguesia da Benedita, que para nós é sempre uma preocupação com a violência doméstica, que é dramática. Pois, eu estava a dizer isso. Pois a Patrícia já tinha introduzido este tema. A violência doméstica tem, assim, uns contornos também é assim. Muita da violência doméstica que chega... Olha, eu vou contar aqui um caso, isto só para retratar um bocadinho. Nós também temos que levar as coisas com certo humor. Isto não deixa de ter a sua graça. Eu acho que na vida também... Há pouquinho eu queria dizer isto. Eu acho que a toda a gente falta um pouquinho de humor. Até os pais. Porque isto torna tudo mais leve. Não é tornar as questões mais levianas, mas tornar a vida mais leve. Eu acho que há muita falta de boa disposição, mesmo das famílias. As famílias acabam por são pesadas, são taciturnas, portanto não se leva às coisas com um pouco mais de leveza, que eu acho que é importante. Tem um problema económico aqui, que arrasa com tudo isso. Mas mesmo que não tenha só problema. Nós temos que arranjar sempre desculpas, e agora é o problema económico, mas aqui há uns anos eu julgo que não é só por aí, é mesmo... Sim, eu estava a contar uma senhora, nem sempre houve crises, não é? Ela tinha, portanto, um companheiro, tinha um filho e tinha arranjado um companheiro. Entretanto, aborreceu-se com ele, houve um desentendimento e levaram-se de razões e ela faz queixa à polícia. Quando eu a chamei, digo-lhe assim: minha senhora, o problema está resolvido, eu queria era pô-la a mexer de casa, eu já tenho a chave da casa, está o problema resolvido. Ou seja, a violência doméstica aqui foi da parte dela. E às vezes até em conversa, até com a PSP, com a GNR, ele chegou-me a dizer assim: minha senhora, esta violência doméstica isto também tinha que levar uma triagem muito grande. Porque, assim, muitas vezes um casal
falou mais alto, o vizinho ouviu, e ainda bem também que acontece. Eu só ouvir aqui os meus vizinhos a gritarem, a barafustar assim alto lá, o que é isto? E as forças de segurança, e isto também está na letra dos menores, a exposição dos menores à violência doméstica não significa que eles saem. Patrícia, mas há muitas vezes discussões. E nós aí também, quando atendemos as pessoas e temos casais, eu excedi-me e as pessoas até acabam por admitir, eu excedi-me e isto foi uma situação isolada, e verificamos na própria conversa com as pessoas. Agora, temos aqui situações de violência doméstica que por vezes têm contornos muito, muito difíceis, e nós tivemos alguns em 2014 muito preocupantes mesmo. Situações em que os homens tiveram que ficar com pulseira eletrónica, pronto, houve uma detenção, situações muito graves, com ameaças à integridade física, graves, mas graves. Portanto, mulheres que tiveram que ser acolhidas, e aqui já não estou a falar só em extrato económico, estou-me aqui até a última que acolhemos, era uma rapariga já com formação superior, que teve mesmo que recorrer a uma casa-abrigo. Nós agora, eu agora, quando vinha, estava a dizer, hoje não foi fácil o dia, realmente, e então tivemos uma sinalização de abuso e veio, portanto, a Polícia Judiciária, que é muito importante nós termos consciência que nós não podemos fazer tudo, e que as comissões, quer qualquer entidade, nós não sabemos, não devemos achar que sabemos tudo e que fazemos tudo. E às vezes, e recorrer a entidades que estão muito preparadas e são peritos em determinadas coisas é essencial, e muitas vezes se nós ao intervirmos com às vezes algum tipo de perguntas ou de intervenção no jovem, podemos destruir o trabalho de peritos na área, não é? E isto, porque temos falado muito nesta área do abuso com a Comissão Nacional, e eles têm sempre feito um pedido de, quando há realmente assim sérias, porque havia sérias suspeitas de que estava a acontecer, chamarmos logo quem de direito, que é a Polícia Judiciária, e vieram os peritos e estiveram na comissão o dia inteiro. Nós apoiámos naquilo que teríamos que apoiar. Depois, portanto, a menina não pôde ficar, teve que ser afastada, logicamente, do presumível ainda agressor. E, entretanto, estamos a assinar o acordo, porque a mãe concordou, lá está. Nós poderíamos ter aplicado ali um artigo 91, teríamos matéria para isso, portanto, procedimento de urgência, mas nós tentámos que a mãe colaborasse com a situação. E a menina também não se opôs, e a mãe concordou, disse: é melhor, eu tenho que organizar a minha vida, não estava à espera desta situação, do que aconteceu e tal. Mas depois diz: mas eu não posso ir para casa, porque não posso ir buscar as minhas coisas porque tenho medo. Então, está lá ele, não é? Tínhamos, por acaso, a colega do Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, que é o gabinete que há pouco foi inaugurado. Que também existe em Alcobaça. E aqui foi inaugurado, penso, nos finais de 2014, e eu disse: então só um bocadinho, que eu vou tratar de... E foi chamar a colega do gabinete. Portanto, isto acaba, lá está, por ver essa... que é assim que as coisas funcionam, não é? Tantas vezes nós e nós percebermos que... E pronto, e a colega foi, e depois também estive lá um bocadinho, mas articulou, já está tudo articulado com a senhora, portanto, e a rapariga, portanto, a jovem que nos dizia a nós respeito, não é que a mãe não diga, porque também diz, podemos trabalhar com aquela mãe no sentido de poder vir algum dia ter condições para voltar, que a menor volta a casa e ao seu meio. Mas lá está, eu acho que é este trabalho sempre muito em rede que tem que ser feito, porque senão andamos aqui. Sentem que os tribunais, como é que os tribunais respondem a estas questões? Sentem que respondem de forma rápida? Tem, é obrigação disso. Isso acontece. Sempre prioridade um processo de e sobretudo agora, quando houve esta alteração, eu estou a falar aqui por esta nova reestruturação judicial, portanto, a secção de família menores, que é juiz 1, que é juiz 2 de Caldas da Rainha, os magistrados mostram uma disponibilidade
para falar connosco, e ao falar não por papel, falar por telefone. Nós temos o telefone direto do gabinete dos lugares do Ministério Público. Telefonamos, os magistrados judiciais só não atendem quando não podem mesmo, ou inteligências. O interlocutor para a Comissão de Causas de Rainha do Ministério Público está sempre disponível. Ele diz: eu só não atendo com todas as inteligências. E realmente isso tem sido e os processos têm andado com uma rapidez até porque também as crianças de hoje sentem que as crianças de hoje são mais ou menos protegidas do que as crianças de alguns anos atrás? Mais protegidas. Muito mais. Nós agora precisamos eu costumo dizer que agora temos de fazer um caminho parecido com comissões de proteção de idosos. Agora já existe, exatamente. E eu tive um prazer muito grande de trabalhar qual é na comissão sobre isso? Sobre esta criação de uma comissão de proteção de idosos. Eu não conheço a... Não deviam de existir nem uma nem outra, Pronto, não é? Exato. Estamos todos de acordo. Eu não conheço... sei que eu trabalhei 2 anos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche e, portanto, acabei por ouvir falar na criação da Comissão de Proteção de Idosos. Isto vem na sequência do que veio, se calhar, na sequência aqui há uns anos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, não é? Portanto, é o aumento da violência sobre os mais velhos. E que nós temos, por muito que nos possa entristecer, não é? Por muito que o Código Civil Português diga que nós somos responsáveis pelos nossos ascendentes, não é? E pela proteção dos nossos ascendentes, como dos nossos descendentes também, as coisas não são assim, não é? Pois não. E eu sei que as minhas colegas ali a nível da ação social debatem-se diariamente com situações. E é uma coisa ainda muito envergonhada, ou seja, não é tão visível como o lado da violência doméstica, porque é uma violência doméstica, não é? Uma forma Mas até a violência doméstica teve os seus passos enormes, quer dizer, deu passos, porque há uns anos uma mulher dizia que era vítima porque temia, porque depois as próprias mulheres... Mas agora eu acho que a violência doméstica se fala ainda muito na violência doméstica homem-mulher, mulher-homem. Sim. E esquecem-se os colaterais, que é os filhos. Exatamente. Filhos, papais, exatamente. Nós temos agora no Conselho de Alcobaça uma senhora com 70 e poucos anos que teve de ser acolhida numa casa-abrigo porque o filho tratava mal. Nós temos vizinhas acabaram por chamar a polícia. Então, uma coisa... Nós temos na CPC, nós temos miúdos, e quando eu digo isto da problemática destes miúdos, comportamentos, aqueles comportamentos que põem em causa o bem-estar e o desenvolvimento das crianças, são jovens com 16 a 17 anos que batem nas mães. Sim, tivemos um caso que lá está, tem que haver um bocadinho de humor, e isto às vezes Pois, durante um dia todo a trabalhar às vezes as reuniões restritas, lá está, as reuniões restritas onde estamos os representantes das duas entidades que são obrigadas a estar representadas, que é a Segurança Social e o município, e depois normalmente a Saúde, o Ministério da Educação, as IPs, se estiverem, técnicos cooptados, e depois estamos todos e... Portanto, o rapaz que fechou a mãe, além de bater na mãe, fechou a mãe no armário. E a mãe teve o dia todo fechado no armário. Quer dizer, claro que nós acabámos de ter, mas... Essa realmente eu nunca tinha ouvido nenhuma dessa. Fechou a mãe no armário. Outros que fecham, mudam os fechadores das portas. Para os a violência doméstica é terrível. Portanto, e isto é violência, não é? Nós estamos a chegar à reta final do programa, faltam 9 minutos para o término do Mais Conversas de hoje, e vamos continuar a conversar, claro, é só para vos fazer um ponto de situação. Já falámos aqui de algumas coisas, nomeadamente... Bastantes coisas, não é? Sim, falámos das crianças, do risco que as crianças correm, do risco que as crianças propõem, que elas também sujeitam os pais a correr. Curiosamente, essa faixa dos pais que negligenciam as crianças e os jovens são também os mesmos que negligenciam os mais velhos, não é? Portanto, há aqui um problema que talvez seja essa geração que negligencia tanto os mais novos como os mais velhos. Há aqui qualquer coisa que se calhar escapou. Não sei, isto foi uma observação que eu fiz agora durante o programa, uma vez que as gerações todas enfrentam estes problemas, mas eu reconheço que os meus pais
trataram sempre mais bem, melhor, os meus avós, não é? Nessa geração respeitava-se muito mais os mais velhos. A tradição do cuidar. Havia aquela figura do ancião, não é? O mais velho era um ancião, que agora isso terminou um pouco. Portanto, talvez seja um flagelo agora mais atual. E já abordámos uma série de questões, alertas que fizemos também para os pais, em que estão atentos a estes problemas, para os que estão menos atentos também, e a pedir-vos numa forma de súmula desta vossa participação no Mais Conversas, na Mais Oeste, que mensagem é que propõem deixar a quem nos ouve, no intuito de poder contribuir, uma vez que somos todos forças vivas, não é? Contribuir para as comissões que vocês representam. Eu, se me dão licença, eu li aqui um pequenino texto do Fernando Pessoa, que acho que é uma mensagem. Dão-me licença? Claro que sim. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que a minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho, guardo-as todas. E um dia vou construir um castelo. De ser feliz, Fernando Pessoa. Portanto, acho que aqui vem ao encontro daquilo que deixámos aqui, o ouvir o não, os desafios da adolescência, os desafios da vida. Muitas vezes ficamos irritados, ficamos, sim senhora, é natural. Também é saudável. Portanto, e acima de tudo ter presente que, olha, eu até gosto de recordar aqui o Tolstói que dizia: as religiões são todas parecidas, têm um tronco comum, é o amor. Sim. Portanto, muito obrigado. Eu julgo que isso que é realmente, é disso que é a essência da nossa vida. É realmente o amor estar presente e ser feliz. Bem-ajam por este momento. Muito obrigado. Patrícia. Esse poema está no meu frigorífico. Na parte do meu frigorífico. Estás a ver. Do lado de fora ou do lado de dentro? Lá de fora. Para não só eu ler, mas todos em minha casa. É assim, aquilo que eu deixo é que as pessoas não deixem, seja por qualquer motivo, de participar ativamente neste trabalho que é admirável, e não é por eu trabalhar nele, mas porque são centenas de técnicos que trabalham neles. Por este percurso, desde 78, era eu uma rapariga muito pequenina, e até agora que se fez. Porque é tão fácil, é um vizinho que pode fazer a diferença numa criança, não preciso dizer quem é. Um professor pode fazer a diferença, e fazem muita diferença. E as pessoas não desistirem com estas notícias, e que é pena. Eu acho que deveria, como agora há o livro de elogios. Sim. Não há só o livro de reclamações, nos restaurantes há o livro de elogios, que eu acho fabuloso. Também deveria haver um noticiário só para coisas boas, porque os nossos noticiários são autênticos. Eu nem sei bem o que dizer. Eu não consigo ver noticiários porque, sinceramente, são desoladores, não é? São desoladores e são desmotivadores. Portanto, também deveria só ver noticiários para coisas positivas, e acredito que as CPCJs também irem ser muito ouvidas nesses noticiários e nesses programas de coisas positivas, porque, como disse a Eva, faz muita coisa de bom. Todos os dias se faz coisas boas, todos os dias faz a diferença, e faz a diferença com a ajuda de N pessoas e do mais simples e comum cidadão. E portanto que as pessoas não desistam. As comissões são abertas para a comunidade, são feitas para a comunidade. Nós temos, quem trabalha nas comissões tem o dever de estar ali
e de participar, e as pessoas não desistam. Enquanto houver uma criança, que haja alguém que tome conta dela. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Nós duas temos tido a sorte de ter sempre convidados que nos inspiram de alguma maneira, e hoje não foi exceção. Obrigado por isso. Vamos falar dos convidados do próximo programa, João. Sim, Bruno. Depois vamos acabar com um tema musical. Para a semana vamos ter connosco o Samuel Rebelo. O Samuel Rebelo é também presidente da Associação de Tabuleiro de Cores de Xadrez de Caldas da Rainha, e o Samuel, e juntamente com a associação, estão agora a lançar um livro que é o 10, desta vez, Poemas e Problemas de Xadrez. Portanto, no próximo programa vamos ter cá o Samuel. Falar de xadrez. Falar de xadrez. Interessante. Vamos trazer o tabuleiro? Que tem uma intervenção, portanto, eles têm vários protocolos, e é interessante porque eles têm uma intervenção muito, muito forte nas escolas. Está a prevenção a funcionar, está a ver? Exatamente, que por vezes desvalorizamos, e são estas pequenas intervenções. Forma de prevenção. Claro, excelente. Está a ver? Eu vou começar a olhar para estas iniciativas de outra maneira. Sim, sem dúvida. Porque eu sou professor também, não é? E percebo muito das vantagens que as iniciativas vão tendo nos miúdos, mas nunca tinha percebido nesta perspectiva da intervenção. Não sejas modesto. Não, o Bruno nunca faz intervenção também, porque ele é além de ser professor, é cartunista, e faz uma intervenção junto das crianças, e tem uma enorme... Está a fazer um trabalho de intervenção de excelência. Sim, acredito que sim, mas nunca tinha percebido. Não tinha tido a noção, não era? Eu e a maior parte das pessoas nunca tínhamos visto esta noção da ocupação da escola a tempo inteiro, como a maior forma de prevenção, porque nós sabemos que os professores são dos primeiros, por vezes, a perceber e a despistar algumas situações, não é? E facilmente detectamos ali alguns desfazamentos. E temos vindo a falar sobre isso durante os outros programas com os outros muitos convidados que nos alertam também para essas questões. Falaram sobre essas questões. Portanto, estamos mesmo no final, se calhar nem vamos pôr o tema musical para não quebrar aqui o sinal horário. Pois, estamos mesmo no final. Em nome da Mais Oeste Rádio, muito obrigado pela vossa presença e disponibilizar-nos sempre que quiserem, podem. Estamos sempre disponíveis. Sim, senhor. Obrigado. Estes temas. Se tiver um caso de sucesso que queiram divulgar, não falamos só dos casos de insucesso, acho que devemos falar mais dos casos de sucesso. São esses sem dúvida. Que nos podem ajudar no futuro também noutros casos de sucesso. Muito obrigado. Está feito. Até para a semana. Assim que esteve desse lado a ouvir-nos, muito obrigado por preferir a Mais Oeste e o Mais Conversas. Até segunda-feira. Até segunda. O Mais Conversas tem o apoio do Chantarim, café, snack bar, cervejaria, na rua Dr. Fernando Correia, em frente aos Pimpões, nas Caldas da Rainha. Mais Conversas. Mais Conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates, na Mais Oeste Rádio. Mais Conversas. Informação, divulgação, cultura, desporto e atualidade. Mais Conversas. Mais Conversas com João Mota e Bruno Prates. Mais Conversas. Segundas-feiras, na Mais Oeste Rádio.